Olá, muito boa noite, você novamente aqui conosco em mais um Topcast Brasil. É o seu programa de toda quarta-feira à noite aqui pelo seu canal Topcast Brasil. Ei, e faz um favor, se você ainda não segue a gente, marca aí, passa a seguir o nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos episódios aqui, porque hoje o nosso Topcast vai estar sensacional diretamente aqui de Campinas, São Paulo, e nós temos um convidado aqui que vem se destacando pela sua experiência, maestria no empresariado local, não só local, mas a nível nacional, e você vai já conhecê-lo aqui, é gestor, instrutor na área de mecânica diesel, e você sabe que o nosso programa aqui nós falamos sobre inteligência emocional, e você vai ver onde isso vai entrar na parte da eletrônica diesel injeção. Por favor, me corrija se eu falar alguma besteira aqui, mas eu quero apresentar para vocês meu amigo, professor Nonato Santos. Nonato Santos, obrigado, querido, por comparecer aqui conosco no Topcast Brasil. Cumprimente aí, dê o seu boa noite aí aos nossos telespectadores. Boa noite a todos. Que privilégio que nós temos de poder estar compartilhando esse podcast, onde a nossa amizade ela começa de muitas décadas, né? Josué Matos, nós nos conhecemos há muitos anos e, como muito bem ele frisou, nós estamos em Campinas, onde nós temos a nossa empresa, e eu sou especialista na área de injeção diesel de um modo geral, eletrônico, semi-eletrônico, e estamos aqui justamente para agregar valores, né, de conhecimento a todos vocês. Obrigado, professor Nonato, atendeu o nosso convite gentilmente. Estamos aqui, inclusive, em um dos seus estúdios aqui na sua empresa, aqui em Campinas, né, onde é a base dele, e aqui ele ministra vários cursos especializados, é mestre na sua área, respeitadíssimo, inclusive palestra internacionalmente, tá bom? E o professor Nonato tem sua base aqui em Campinas, São Paulo. E a sua atuação, como eu disse para você, engloba uma área que é muito específica. E lógico, para isso você precisa utilizar a inteligência emocional. Com né? certeza, com certeza. E o que é inteligência emocional, professor Nonato? Isso aí eu gosto sempre de explicar aqui no nosso programa, que inteligência emocional é uma habilidade que todos nós temos. Você tem, eu tenho, todos nós, você que está aí conectado conosco, tem a inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É a capacidade de você reconhecer, interpretar e até mesmo influenciar as emoções dos outros. Então, com inteligência emocional, você gerencia as suas emoções e você ainda influencia as emoções dos outros. E eu acho que isso é uma coisa que você domina na gestão da sua empresa, dos seus funcionários, assim também quando você está ministrando um curso, né? Então, hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional no empreendedorismo. Está aqui um grande empreendedor e eu quero começar lhe perguntando então, professor Nonato, como é que a inteligência emocional pode influenciar o sucesso de um empreendedor, coisa que você já alcançou, já faz muito bem, especialmente num setor tão técnico, tão especializado quanto o da mecânica diesel. Conta para nós aí, fala a dica de $1 milhão. Com certeza a inteligência emocional ela é a base de toda a relação que existe, principalmente nesse segmento de mecânica, sistemas automotivos, aonde os mecânicos, não só os mecânicos, mas em uma empresa tem vários setores, como a recepção, ou seja, desde a chegada do cliente na oficina, porque lembre-se, o cliente está trazendo um veículo com determinado problema. E é claro que nós temos que essa abordagem para o cliente vai ser o início, o precursor de todo o sucesso que você vai ter na sua empresa. Então a inteligência emocional ela é a base, Josué, para que a gente possa desenvolver, como muito bem você colocou, todas as emoções, não só de nós gerirmos as nossas emoções, mas também influenciarmos na emoção do nosso cliente, que é o nosso
maior patrimônio dentro de uma oficina, dentro do empreendedorismo, é a inteligência emocional e é o nosso cliente. Se nós sabemos tratar essa questão para com o nosso cliente, nós ganhamos credibilidade, nós ganhamos confiança. Enfim, aquilo que você fala para o cliente, ele acata sem dúvida nenhuma, como um ponto muito importante, porque você cria uma empatia com o seu cliente. E a inteligência emocional, ela vai te permitir fazer isso. Isso, olha só. Professor Nonato talvez seja um desconhecido para você, que não é dessa área. Mas eu estava dando uma stalkeada, como diz aí os mais jovens, né? Dando uma olhada no seu Instagram, no seu YouTube. E quantos seguidores você tem hoje? Olha, hoje nós contamos aí no segmento, porque o nosso segmento ele é muito específico. É um segmento voltado a diesel, dentro do segmento diesel, para o mercado de reparação, para o mercado onde você tem o cliente que traz o veículo com problema e você tem que solucionar o problema. Então, hoje nós fazemos a divulgação do nosso trabalho, não só no Instagram, como no YouTube, né? Em todos os meios de comunicação, e temos aí quase 50 mil seguidores. 50 mil seguidores já é algo relevante. Respeitável, né? Atenção, respeitável público. Eu tenho certeza que esses mais de 50 mil seguidores vão estar ligados aqui também no Topcast Brasil. Com certeza. Porque ele vai dar dicas aqui, né? E principalmente para você que também é da área. Professor, se precisar, a nossa produção está aqui, né? A produção está aí, se precisar de cafezinho, água, é só solicitar, uma balinha e tal. Estamos em casa. Aqui a gente está em casa, né? Sabe, eu gosto de mesa redonda, né? Mas não deu tempo da gente aparar as bordas aqui. A gente vai fazer nessa mesma aqui, é retangular, e a gente vai bater esse papo aqui, né? Mas fala um pouco da sua experiência. Eu sei que você tem uma experiência aí que vem de alguns poucos anos dentro da área, né? Sim. Como foi que nasceu? Como é que começou tudo isso? Olha, tudo começou, a minha origem é do norte, eu sou de Belém do Pará, e tudo começou terra boa, onde é terra do açaí. Com certeza. Aonde nós iniciamos com pouca idade, né? Como professor do Senai, onde nós ministrávamos cursos para a comunidade, no segmento na linha mecânica, hidráulica, pneumática, elétrica, eletrônica, e daí então nós iniciamos a nossa caminhada profissional e fomos, né, convidados por uma multinacional aqui no sul do país, porque veja, você pode dizer, mas você está em Campinas, você é de Belém, como é que você chegou? Essa é a pergunta que normalmente todos fazem, né? Como é que você saiu de Belém? Como é que uma multinacional encontrou você lá no norte do país, né? Com tantos profissionais qualificados que existem nesse Brasilzão, principalmente em São Paulo, que é um polo altamente industrial. Sim. Mas foi assim que eu ingressei numa multinacional e me especializei em sistema de injeção diesel, né? De um modo geral. E trabalhei nesta empresa durante 36 anos. E ao aposentar, ficamos pensando, por que guardar todo esse conhecimento, né? Levar esse conhecimento e deixar de compartilhar com pessoas e contribuir para que outros profissionais pudessem ter a facilidade, ou seja, capacitar esses profissionais para que eles possam melhorar a sua vida profissional, né? Ter mais condições de se posicionar no mercado, se tornar um profissional relevante, né, na sua cidade, na sua região. Então, como nós viajamos no Brasil e também no exterior, resolvemos colocar justamente os nossos conhecimentos, José, para a sociedade, para a comunidade de um modo geral. Seria muito egoísmo de nossa parte guardarmos todo esse conhecimento e experiência de mais de 40 anos. Muito bom. Olha, se você tem suas perguntas, você vai colocando aí no chat, tá bom? Manda aí para nossa produção que a gente vai encaminhar aqui para o professor Nonato
Quem sabe você tem uma curiosidade, ou você que é um empresário aí localmente, ou onde você estiver nesse Brasil, depois o professor Nonato vai divulgar aí o seu Instagram, o seu contato, você vai poder entrar em contato com ele, tá? E inclusive vou pedir que ele possa dar dica aí para você dos cursos que ele ministra, né? Agora, Perfeito. como gestor, como administrador, Nonato, me diga uma coisa, quais as habilidades emocionais que você considera assim primordiais, essenciais para que um empresário que deseja expandir os seus negócios, assim como você fez com a sua empresa e com os seus cursos a nível de Brasil e no exterior, o que você recomendaria para um empresário que está querendo expandir seus negócios? Sem dúvida nenhuma. Bom, num segmento que nós trabalhamos, que é lidar diretamente com o cliente final, para que você venha a ter um sucesso, não importa que seja o segmento mecânico, mas também em todos os segmentos você pode aplicar, eu vejo que uma das inteligência, uma das habilidades que você tem que desenvolver dentro da inteligência emocional é saber escutar. Saber escutar. Saber escutar. Anote isso aí, olha lá, vai a primeira dica, saber escutar, ok. Por quê? Porque a partir do momento que você escuta, que você se coloca na condição de escutar, escutar o quê? Né? As críticas, ou seja, sugestões, né? Você automaticamente você se abre para um entendimento maior, porque quando você se fecha dentro da sua razão, você deixa de evoluir porque você se fecha dentro do seu eu. E nós, como seres humanos, nós temos um ego muito forte. Então, saber escutar foi algo que eu tive que aprender, porque quando você sai de uma multinacional e que você tem o seu mundo técnico, que você lida, né, dentro de uma atividade que não tem tanto contato com o cliente final. E aí você chega e coloca uma atividade onde você passa a ter contato com o cliente, onde você tem que desenvolver a sua inteligência emocional para saber escutar. A partir do momento que você passa a escutar, você começa a ter a visão, você começa a deslumbrar aquilo que a pessoa está colocando para que você possa fechar dentro de uma linha de raciocínio, para que você possa ver e avaliar, porque toda sugestão, toda crítica, ela é bem-vinda. Toda crítica é bem-vinda. E se você não tem essa habilidade, consequentemente você se fecha e você deixa de ter o panorama. Você fecha-se dentro de um casulo e você deixa de olhar, contemplar o todo, né? Porque nós temos que olhar o todo e não simplesmente. E eu um homem técnico, um homem extremamente técnico, um homem focado dentro da tecnologia, né? O contato que eu tinha com o cliente era para solucionar problemas. Então, quando eu chegava para solucionar um problema técnico dentro de uma oficina, o motor não funciona, o motor não pega, o motor fumaça, o motor não tem torque, não tem potência. Então, a minha visão era justamente focada a solucionar um problema técnico. E muitas das vezes você se fecha dentro desse mundo. Quando você vem para o lado empresarial, quando você vem para o lado onde você tem um cliente, onde mesmo nós aqui prestando serviço e também ministrando treinamento, sempre, cada treinamento que nós fazemos, cada atendimento de cliente que nós fazemos uma autocrítica, fazemos uma avaliação. E isso daí foi fruto justamente de você começar a aprender a escutar. Quando você escuta, você para e você consegue, como eu muito bem já disse, você consegue ver o panorama e enxergar aquilo que está em volta que muitas das vezes você não consegue enxergar. Se você fala junto, e quando você fala junto você não escuta, se você não escuta você não processa. Simples assim. É verdade, é por isso... Sabe, os antigos eles costumavam dizer que por isso que Deus nos colocou 2 ouvidos e uma só boca, ou seja, para você escutar mais e falar menos, né? É muito bom. Então, dentro dessa área de ensino e aprendizado, com certeza a inteligência emocional ela tem uma ação
essencial para que você possa desenvolver as suas habilidades, não é? Com certeza. Então você que antes era extremamente técnico, ou seja, atuava na prática, na técnica, hoje você está pegando esse conhecimento para poder capacitar, preparar outras pessoas, ou seja, os novos discípulos que estão indo aí para a prática, né? E preparando-os para poder enfrentar o mundo lá fora, principalmente com essa nova tecnologia. Com certeza. Porque a tecnologia evoluiu, não é, Nonato? Sem dúvida. Antigamente os motores eram mais simples, apesar da técnica parecer ser a mesma, mas ela evoluiu e acrescentou-se muitas coisas, como módulos eletrônicos, unidades eletrônicas, e logicamente você tem que evoluir o conhecimento, né? Com certeza. E aí então isso você tem atualizado. Eu conheci a empresa do professor Nonato. Ele tem vários laboratórios aonde eu fiquei impressionado. Tem equipamento assim que você não sabe se é para medir a circunferência da Lua ou... Muito bem colocado. Mas eu gostei de ver. Realmente é um embasamento técnico que os alunos recebem. Um embasamento não, uma preparação técnica que você precisa ter a inteligência emocional para poder preparar esse pessoal que está vindo e entrando no mercado agora. Mas deixa eu perguntar uma coisa, você pode compartilhar conosco algum exemplo de onde você aplicou a sua inteligência emocional, talvez nos cursos que você ministra no Brasil ou até no exterior, né? Depois você vai contar para a gente como é que o pessoal lá no exterior descobriu o professor Nonato e te levou para ir ministrar lá fora sobre esse conhecimento. Mas então como é que você pode descrever alguma situação onde você precisou enfrentar e superar desafios nas aulas que você ministra para os seus alunos? José, todos os dias nós respondemos dúvidas técnicas, porque o treinamento que nós ministramos, eu sempre costumo dizer, os fundamentos que são colocados para que o profissional possa formar a base técnica que ele necessita, é interessante porque todos os dias eu aplico a inteligência emocional. Seja atendendo uma dúvida técnica pelo celular, pelas redes sociais, que nós temos a nossa comunidade Professor Nonato Santos, onde os alunos que estão dentro dessa comunidade têm um WhatsApp onde são retiradas dúvidas diariamente. E onde que entra a inteligência emocional? Você tem que compreender que do outro lado, quando alguém chega perguntando alguma coisa, ele tem dúvida. Então você tem que ter uma empatia, que é o segundo ponto muito importante, além de nós sabermos escutar, ter empatia, de sentir e perceber qual é a dificuldade do profissional. Porque quando eu recebo uma pergunta, e essa pergunta, essa dúvida técnica é pertinente a um problema que ele está na frente do cliente, o mecânico muitas das vezes está na frente do cliente, o veículo está ao lado e ele precisa solucionar um problema e ele usou deste recurso justamente para chegar até nós, para poder tirar as dúvidas. Então a empatia e saber escutar é justamente, que é o segundo fator importante aí dentro da inteligência emocional, é você sentir aonde é que está a dificuldade dele, ou seja, quais são os conceitos dentro da física, dentro da elétrica, da pneumática, que está impedindo que ele consiga enxergar o problema qual está sendo apresentado. E essa empatia é justamente se colocar na posição dele, né? Então, quando eu vou responder, eu simplesmente não respondo, exemplo, por que o motor não funciona? Não funciona porque talvez falte combustível. Não é assim, porque eu tenho que entender que do outro lado tem um profissional que tem seu conhecimento, um profissional que está no seu dia a dia, um profissional que está diante do cliente, que ele também tem que ter uma empatia com o cliente dele, ele tem que gerar confiança naquilo que ele está
exercendo como atividade. O cliente tem que ter confiança nele, acreditar que aquele profissional vai solucionar. Então, neste caso, todos os dias eu coloco em prática justamente a inteligência emocional. Por quê? Porque eu tenho que saber sentir pelo tom de voz, pela tom da pergunta, da forma como ele pergunta, porque muitas das vezes nem ele sabe, por ele não saber a causa, às vezes a pergunta fica muito vaga, né? Por exemplo, uma pergunta vaga: professor, o motor não está funcionando, já fazem 2 dias que nós estamos, já trocamos todas as peças, já trocamos tudo e ele não funciona. Então existe uma regra muito básica da natureza que diz o seguinte, que faz parte da inteligência também emocional, que diz o seguinte: não existe nada na natureza que esteja certo e não funcione. Regra número 1, guarde isso aí. Guarde e leve para a sua vida profissional, não importa qual seja o segmento. Não existe nada na natureza que esteja certo e não funcione. Se não funciona, em qualquer segmento tem algo errado. E aí é que está, você saber a causa, o que está ocasionando aquele problema. Porque normalmente o cliente, o mecânico, ele diz assim: já fiz de tudo. Ele fez tudo aquilo que estava dentro do seu conhecimento. A empatia, justamente neste caso, é você não apontar o dedo para o mecânico e não se colocar desse outro lado dizendo assim: escuta, o cara não é mecânico? Ele não sabe disso? Não, eu tenho que entender, ter empatia, ok? Primeiro, escutá-lo, ok? Deixar ele desabafar, deixar ele expressar a dúvida que ele tem, e aí nós orientamos justamente, bom, então vamos lá. O que estava dentro do conhecimento dele, até onde chegou o conhecimento dele, ele não conseguiu resolver o problema. Cabe a nós agora a conduzir, né, a explicação, a orientação para que ele possa solucionar o problema. Isso é saber escutar, ter uma empatia, né, porque se você não tem empatia, não se coloca na posição que ele está, você acaba julgando. Ah, mas pelo amor de Deus, profissional, né? E muitas das vezes nós fazemos isso. Então, da outra forma é que nós, diante de uma postura como essa, mesmo que seja um cliente, não importa qual seja o segmento, mas você ganha credibilidade. Sabe uma coisa que eu acho importante, professor Nonato? Você que está aí, está nos assistindo agora, você tem um bem durável, que é o seu veículo, né? Que não foi barato, você teve que investir bastante e às vezes tem a falta de inteligência emocional de eu vou levar ali na esquina porque o mecânico ali da esquina vai dar o jeito, ele vai... Às vezes é melhor você investir um pouco mais, sim, porque o barato muitas vezes sai caro. Com certeza. Né? Então, se você leva para um mecânico que não está preparado, não está capacitado, ele não vai poder fazer o diagnóstico correto daquilo que precisa ser ajustado. Né? E daí ele vai começar a trocar peça no escuro até ele acertar, talvez no escuro, alguma coisa que venha resolver o problema que você estava querendo solucionar. E ao invés de você gastar X, você vai gastar às vezes 2 vezes mais por ter comprado peças que não eram necessárias. Acontece isso, não é? Com certeza. José, em qualquer segmento, nós temos que ter sempre em mente algo assim. Em qualquer segmento, seja dentro do seu lar, seja na sua empresa, seja numa oficina, seja... não importa qual a atividade seja. Se um determinado componente queimou ou danificou, o homem ou profissional que você chamar para solucionar esse problema, ele tem que descobrir qual é a causa. Ou seja, descobrir qual é a peça que está danificada. Uma máquina de lavar, por exemplo, você chama um profissional, um técnico, ele chega na sua casa, você quer um diagnóstico, você quer um orçamento para que ele diga para você
quais são as peças que estão impedindo que aquele produto funcione perfeitamente. E olha a regra, né? Não existe nada na natureza que esteja certo e não funcione. Tá? Se a máquina ou qualquer componente não está funcionando, é porque tem alguma coisa errada. Agora, o profissional ele tem que ter a habilidade e o conhecimento para diagnosticar qual foi o componente que danificou. Mas ele também tem que ter a habilidade para descobrir qual foi a causa que levou com que aquele componente danificasse. Exemplo, você chamou um eletricista na sua casa, porque a lâmpada da sala queimou. Ele troca a lâmpada, põe uma nova, passa uma semana, ela queima de novo. Então, tudo bem, ela tem uma vida útil, né? Mas uma semana já tem uma causa raiz que fez com que essa lâmpada queime. Então, nós profissionais, nós temos que ter muito cuidado quando nós nos dirigimos ao cliente para que a gente seja conclusivo naquilo que nós vamos avaliar. Conclusivo você tem que saber a causa, você tem que descobrir qual é o componente, a causa, para você solucionar o problema. Porque senão vira uma bola de neve e cada vez mais a coisa se torna onerada, principalmente no segmento diesel, José, que as peças são muito caras. Então você não pode arriscar simplesmente entrar na linha do achismo. Se você leva um profissional para solucionar um problema em qualquer segmento e ele diz, eu acho que pode ser tal coisa, eu já fico um pé atrás, porque eu acho, ele não é conclusivo. Ou é ou não é, né? Você pode expressar de uma forma diferente. Olha, é possível que seja tal peça, precisamos avaliar, mas é possível que tal peça esteja danificada. Mas nós só vamos saber realmente depois que fazer um diagnóstico. E não simplesmente achismo. Mas você muito bem colocou na tecnologia, José. A tecnologia hoje, ela muda assim, olha. Hoje a globalização permite que a tecnologia ela caminhe em passos rápidos. Hoje, nesses minutos que nós estamos aqui nesse podcast, muitas coisas já foram criadas. A tecnologia hoje em todos os segmentos. E hoje você não consegue mais, se você não for um profissional que se mantém em todos os segmentos atualizado, se preocupe em investir no seu conhecimento, você vai ficar obsoleto. Você vai ficar, principalmente nos segmentos automotivos, né, mais tratando da linha diesel, que tudo muda. Antigamente, como você muito bem falou, as coisas eram simples. Tinham 4 marcas de motores, tinham problemas, já se sabia até quais eram os problemas que eram pertinentes a cada aplicação. Né? Hoje não, porque no advindo do eletrônico, as falhas que acontecem, se você não é da área técnica, mas se tem alguém nos acompanhando agora na área técnica, vai com certeza dizer a verdade, porque o que acontece? Hoje, na área eletrônica, as falhas são muito parecidas com causas distintas. Então não dá para você arriscar e dizer simplesmente é tal peça. Se só porque o veículo vem caminhando, chegando falhando, e você diz, olha, é tal peça que está com problema. Então, hoje, a tecnologia está a passos largos. É por isso que eu quero dar uma recomendação aqui para você e agradecer aqueles que nos ajudam a fazer esse programa, né? E eu quero que você não esquente a sua cabeça e quando você precisar de um especialista em climatização de alto padrão, projetos, instalação, manutenção e automação de sistema de ar-condicionado, procure a Alphaterm. A Alphaterm Engenharia está aí para atender você. E preste atenção, Alphaterm se escreve com PH e TH. Alphaterm, tudo junto. E você pode encontrá-los aí no Instagram com o nome Alphaterm Engie.
ok? Abreviação de engenharia, Alphaterm Eng no Instagram. Você pode contactá-los ou através do celular, do WhatsApp, código 98, número 981110990. Repetindo, 981110990. E a Alphaterm vai para resolver o seu problema. Não esquente mais a cabeça, tá bom? Eu quero agradecer também a Bortoleto Perfumes. A Bortoleto Oficial SLZ também nos ajuda aqui a patrocinar esse programa que chega até você aí. E o que é a Bortoleto? É uma empresa especializada em fragrâncias, perfumes, os melhores perfumes. Olha, um dia eu sei que a tecnologia talvez faça com que o aroma que esteja aqui possa chegar até você aí, mas com a Bortoleto você encurta esse caminho e você vai criar a sua nova identidade através de um perfume marcante com a Bortoleto. Procura aí no Instagram, Bortoleto Oficial SLZ, e atenção que Bortoleto escreve com 2 T's, Bortoleto Oficial SLZ, ou você pode contactá-los através do WhatsApp, código 98, número 985478943, repetindo, 985478943. É isso, gente, mas olha, ei, você ainda não segue o nosso canal? Por favor, segue aí, Topcast Brasil, né? Marca o sininho para você ver os outros episódios que nós temos aí, a cada episódio também que é lançado aqui, para você ficar ligado em tudo que está acontecendo a nível de inteligência emocional, porque inteligência emocional cobre todas as áreas da sua vida, não é? E você, por gentileza, siga-nos também no Instagram, Topcast_Brasil, repetindo, Topcast_Brasil. E, por favor, eu também quero ser seu amigo. Siga o meu Instagram pessoal, que é josuematos.1. josuematos.1, tá bom? Quero receber aí a sua solicitação, seu pedido de amizade. Vamos manter esse contato mais próximo aí. Se você tiver uma sugestão de episódio para trazermos aqui, com certeza seu pedido será atendido, tá? E outra coisa, se estiver viajando, não põe no YouTube não, para você não se distrair olhando aqui as caras de bocas que a gente faz. Você faz o seguinte, você vai no Spotify, vai lá, Spotify Topcast Brasil, que aí você só vai receber o áudio aqui das nossas conversas aqui em torno da mesa. Vai lá, Spotify Topcast Brasil, tá bom? É isso aí, gente. Olha, e nesse bate-papo aqui com o professor Nonato Santos, nós estamos falando sobre inteligência emocional nessa área tão específica, tão técnica, né, da mecânica diesel, e mais específica ainda porque nós estamos tratando aqui de diagnóstico, reparação, bomba, e inclusive eu aprendi que bomba ela não gera pressão, sim, ela gera vazão. Exato. Tá vendo? Eu já aprendi isso aqui nos laboratórios aqui da empresa do professor Nonato. Quando a gente pensa que sabe de tudo, não, bomba não gera pressão, gera vazão. É isso aí, você precisa procurar um profissional capacitado que possa resolver o seu problema. Não leve para qualquer um, procura alguém que seja especializado e eu tenho certeza que você vai gastar bem menos do que você fosse procurar lá o Zé da esquina, tá? Muitas vezes o barato sai caro, não é mesmo? Com certeza. Então, eu pergunto, professor Nonato, como é que a inteligência emocional ela contribui para uma liderança eficaz em ambientes de alta pressão, né? Porque eu tenho certeza que você também tem ambientes que você está ali, sim, né? Sim, seus alunos ou as empresas exatamente, que você auxilia, você tem uma comunidade. Fala da comunidade para nós. Você estava me mostrando aí as perguntas que vêm de diversos cantos aí do Brasil, sim, e do exterior que chegam para você. Ele tem essa comunidade que esclarece dúvidas, ele próprio esclarece as dúvidas aí. Mas como é que é a inteligência emocional contribuindo para essa liderança eficaz em ambiente de alta pressão? Olha, no ambiente de alta pressão, nós sabemos que na área diesel, a pressão é predominante. Em todos os segmentos,
não só na parte funcional do motor, né? Mas também no atendimento ao cliente, no serviço que você presta. Imagine que o cliente, quando chega, ele precisa ser orientado, ele precisa ter uma orientação de quais os procedimentos que vão ser feitos para chegar na conclusão do problema que está no veículo. E a pressão ela é muito grande, por quê? Porque o cliente ele chega, apresenta na recepção, e na recepção já existe aí o comportamento, a inteligência emocional já começa desde a recepção, da forma como você trata o cliente. Veja, o cliente, muitas das vezes, ele está com o veículo, é o único veículo, ele trabalha com aquele veículo, são N situações e condições. Então, se ele chega numa recepção aonde a pessoa que não é orientada, uma pessoa que não é treinada, capacitada, para que trate o cliente com empatia, se colocando no lugar do cliente com relação ao problema. E você, daí de cara, já começa a dar uma... né? Por exemplo, o cliente chega, a primeira coisa que ele pergunta é se dá para solucionar o problema no tempo em que ele estima que seja necessário para ele solucionar o problema dele, ou seja, resolver as coisas pessoais dele. Escuta, traga o veículo agora, eu posso passar mais tarde aqui, e nós sabemos que nesse segmento nem sempre é. Aonde que entra a inteligência emocional? Desde a recepção. A pessoa ser preparada justamente para quebrar essa objeção que o cliente ele já colocou, ele disse que ele quis dizer nas entrelinhas que se não for rápido o serviço, se for demorar, ele não vai deixar. Então vejam como lá na recepção, na preparação do profissional, quantas vezes você já foi a uma determinada empresa, a uma recepção, e você percebeu que o atendimento não foi bem feito. E você já criou um obstáculo, já criou uma barreira. Então preparar o cliente chegou bravo, porque você marcou um horário com ele, disse para ele, para não perder o serviço, você assumiu compromissos de horário que ele vai levar a sério. Você disse, não se preocupe, fique tranquilo, que no máximo 2 horas nós resolvemos esse problema. Ora, se você tem uma recepção preparada, ele vai dizer, olha, esse tipo de problema normalmente ele requer tempo. Se o senhor agora, no momento, não tem disponibilidade de deixar seu veículo, nós podemos agendar um horário mais tranquilo dentro da sua comunidade, dentro da sua necessidade. Pronto, você já quebrou, você já trouxe o cliente, você foi sincero. E muitas das vezes isso não é o que acontece dentro das oficinas. Você, não, daqui a meia hora pode passar aqui que está pronto. Aí você passa meia hora e nem pegou no veículo. Você já imaginou? Aí, hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas são acarretadas de atividades, de compromisso, leva o filho na escola, põe a esposa no trabalho, enfim. E aquele veículo é a ferramenta de trabalho, é o meio que a pessoa utiliza. Agora você chega 2 horas depois, chega lá, a oficina nem pegou no veículo, e ele chega na recepção e já vem, sem dúvida nenhuma, ele já vem preparado, não quero mais que faça, já cria-se ali um impasse, a credibilidade já deixou de existir. Então a gente percebe, eu dei um exemplo de recepção. Agora vamos considerar que a pessoa da recepção teve a empatia, soube escutar o cliente, foi sincero nas colocações, porque conhece o trabalho a qual vai ser realizado, precisa de tempo para se diagnosticar, e ele foi sincero, olha, infelizmente, em 2 horas eu não consigo fazer. Se o senhor não tem disponibilidade de deixar e passar aqui, nós vamos precisar no mínimo desse período da tarde para fazer isso. Então o senhor pode marcar um horário no outro dia que o senhor esteja mais em condições, né?
ou disponibilizar um veículo para o cliente, aí depende de vários fatores, né? Mas onde é que está a empatia? É você sentir a necessidade do seu cliente. E não se colocar naquela situação assim, eu não tenho carro, quem está com problema é ele, não sou eu. Não, ele é seu cliente, ele é o seu bem maior, né? Dentro daquilo que você propõe a fazer. Então eu poderia passar aqui a noite inteira dando exemplos. Eu dei um exemplo que começou na recepção. Agora imagine na hora de dar o diagnóstico para o cliente. Já é o outro segmento. O chefe da oficina que vai abordar o cliente, né, já também tem que ter uma inteligência emocional, porque você não pode simplesmente embarcar em um desequilíbrio emocional, porque se você desequilibra emocionalmente, primeiro, você perde as palavras certas, o momento certo para você interagir com o seu cliente, para você amenizar. É que nem no dia a dia no trânsito. Você distraidamente cortou a frente de alguém, a pessoa encosta do seu lado e você percebe que a pessoa está estressada, e ele baixa o vidro, você baixa o vidro e você diz assim, me perdoe, eu não vi você. Isso é inteligência emocional também. Então veja que a inteligência emocional ela está em todos os segmentos, todas as áreas. E você desmancha a pessoa do outro lado, você quebra, porque a pessoa já estava armada. Se você entra armado também com palavras agressivas, né? Tem um ditado que eu sempre uso muito bem, é melhor ser feliz do que ter razão. Muito bem, olha aí, anota essa dica, é melhor ser feliz do que ter razão. A primeira dica foi aprenda a escutar. Sim. Né? Essa agora é melhor ser feliz do que ter razão. Veja, nós não estamos falando aqui, apesar de o professor Nonato representar um segmento muito técnico, nós estamos falando aqui de vida, né? Gestão de vida, não só de gestão empresarial, não só de gestão na área em que ele está atuando, né? Mas gestão de vida. E uma coisa que eu percebi aqui na empresa do professor Nonato, você chega, você tem uma excelente recepção, você tem sala de aula, tá, montada para pessoas profissionais que vêm de todos os cantos aí do Brasil para fazer curso aqui, tem laboratórios, tá bom? Tem refeitório, tem logicamente a parte administrativa. E aí, professor Nonato, eu te pergunto, como é que você, como empresário, né? E olha aí, vai a dica para você que é empresário, seja qual for o seu segmento, se seja de companhia aérea a uma sorveteria, você aprende aqui sobre gestão empresarial com inteligência emocional. Quais são os desafios que você enfrenta e utiliza a inteligência emocional para manter a sua equipe motivada, engajada, considerando os desafios tradicionais assim do dia a dia? Como é que a sua equipe se comporta aqui na sua empresa? Veja, nós procuramos sempre trazer uma mensagem que é muito forte, né? Faça sempre o melhor como se você fosse fazer para você mesmo. Essa é a melhor forma de você encarar qualquer situação. Agora, a nível de relacionamento, transparência. Ser transparente. Ou seja, colocar a sua opinião, ok? Com inteligência emocional, sem dúvida nenhuma, ser transparente e sempre se colocar na situação do outro. Né? Por quê? Porque quando você se coloca na condição do outro, automaticamente você consegue sentir as dificuldades. Se você cria uma barreira dentro de um relacionamento, exemplo, música ambiente é algo que me distrai muito. Eu preciso ter um ambiente no silêncio, porque sempre eu estou desenvolvendo materiais didáticos, eu estou respondendo algum detalhe técnico, algumas dúvidas técnicas, e por incrível que pareça,
a música ambiente, ela me desconcentra. Agora, se nós temos dentro do meu mundo empresarial aqui, onde tenho colaboradores, e eu consigo passar essa verdade, explicar a minha necessidade, a coisa fica bem mais fácil. Quando você se coloca numa condição de que você é transparente, você passa a ser transparente. E aí as pessoas, o mútuo respeito, né, ao tratar ou agir, ela gera uma empatia, gera justamente um relacionamento de confiança. Né? Eu costumo dizer, sempre quando eu visito as oficinas, às vezes os empresários me chamam, professor, eu tenho um grupo de mecânicos aqui, eu queria que o senhor avaliasse para mim a parte comportamental, não só técnica, o conhecimento técnico. Eu avalio toda a parte comportamental, eu avalio o comprometimento das pessoas, eu avalio o grau de interesse que cada um tem, a habilidade que cada um tem. Por quê? Porque dentro de uma empresa, a melhor forma de você gerir uma empresa, gerenciar uma empresa, digamos assim, é você reconhecer o potencial de cada um e colocar cada profissional dentro da sua habilidade, dentro da sua expertise. Nada se compara a nível de qualidade quando você coloca o profissional certo no lugar certo. Isso é inteligência emocional. Isso é inteligência emocional. E muitas das vezes, por exemplo, acontece muito nas oficinas. E você que está nos assistindo neste momento, eu vou dar um exemplo que você pode dizer assim, cara, isso acontece comigo. Muitas vezes você tem um profissional na oficina de pátio. O que é um profissional na oficina diesel de pátio? É aquele que o veículo chega, ele vai diagnosticar qual é o problema. O profissional, ele é expert nesse assunto. Ele tem habilidade, ele se identifica, e aí você quer dar um aumento, você acha que ele merece um aumento, merece ser recompensado, vamos dizer assim, né, pelo seu bom desempenho naquela área. E aí para você promovê-lo, para você justificar o aumento de salário, para você dizer, não, olha, eu sou grato pela atividade que você exerce, pelo excelente trabalho que você realiza, e aí eu vou tirar você agora, vou promover você para um outro setor. Esse é um dos maiores erros. Primeiro, por quê? Porque você está tirando um profissional que se identificou, que tem expertise naquele local, e está tirando para outro. Promova ele dentro, melhore o salário dele dentro da atividade onde ele é melhor. Isso eu vivi na minha vida profissional. Muitas das vezes as pessoas chegaram assim, mas você tem condições de ser gerente, você tem condições de ser coordenador, chefe. Eu disse, não, eu gosto de fazer o que eu faço e faço com excelência, procuro fazer com excelência. Talvez nunca fui, né? Talvez se me colocasse como gestor na época, eu não teria o desempenho e a empresa perderia um excelente profissional. E isso é inteligência emocional. Para gerir, você sentir toda, né? Porque se você tem pessoas dentro da sua empresa para solucionar problemas, você tem que ter inteligência para observar e ver a qualidade de cada um e onde cada um tem a sua expertise. Inclusive, vocês sabem que eu sou profissional do coach, né? Sou coach integral sistêmico e analista de perfil comportamental, e eu quero dizer para você que as empresas hoje em dia não contratam mais por currículo, elas contratam por perfil comportamental, né? Então não basta só você apresentar um currículo muito bonito que você copiou da internet. Você tem que ter o preparo, você tem que saber exatamente qual é a área com a qual você se identifica e aquilo que você faz bem, né? Então, você precisa estar inteirado daquilo que hoje o mercado está exigindo. Assim, você, que é um profissional da área,
ou você que é um cliente que vai precisar de um profissional capacitado, treinado, né? Você precisa agir com inteligência emocional. Mas olha, eu quero agradecer mais uma vez aqui aqueles que nos ajudam a fazer esse programa. Eu quero agradecer a Alpha Term Engenharia, que é uma empresa especializada em projetos de climatização de clínicas, hospitais, shopping centers, inclusive até na sua casa, né? Então, está enfrentando algum problema, não esquente a cabeça, chama a Alpha Term Engenharia, você pode contactá-los através do Instagram pelo Alpha Term Eng, o Alpha e o Term é com PH e TH, Alpha Term Eng, ou através do WhatsApp código 98, número 981110990, repetindo 981110990. E eu agradeço também a Bortoleto Perfumes Internacionais, né? É a sua nova experiência, sua marca, aonde você vai chegar e marcar o ambiente que você chegar ali com um perfume da Bortoleto. Você localiza Bortoleto aí no Insta através do Bortoleto Oficial SLZ ou através do WhatsApp código 98, número 985478943, repetindo 985478943, e você pode acessar e comprar um perfume, olha, por um preço sensacional, você não vai acreditar, não tem concorrência aí para Bortoleto Perfumes, tá bom? Mas, professor Nonato, esse tema ele é muito vasto, ele pode se aplicar aqui, a gente podia ficar o resto da noite aqui conversando, mas como o tempo passa rápido ali, a produção já está me fazendo sinal ali de trás, dizendo, olha o tempo e tal, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto com certeza, porque, gente, é um ensino de vida, não é somente uma questão técnica, mas é um ensino de vida. Aquilo que o professor Nonato está nos ensinando hoje aqui é para você gerenciar a sua vida, a sua família, sua empresa, o seu escritório, seja você um profissional liberal, seja pequena ou grande empresa, você precisa colocar em prática todas essas dicas que ele está dando aqui hoje, né? Aliás, é melhor ser feliz do que ter razão. Pegou isso aí? Seja feliz, né? Seja realizado, ao invés de querer ter razão em todas as coisas. Agora, professor Nonato, antes da gente encerrar, eu tenho uma pergunta aqui sobre as atividades internacionais, a diversificação cultural que você enfrenta, né, na sua área, porque sua empresa, ela ultrapassou as barreiras do nosso país, né? Então, que desafios emocionais você encontrou ao ministrar cursos no exterior, em diferentes países? Como a inteligência emocional te ajudou a superar esses desafios, né? Por exemplo, acho que você precisou se comunicar em outras línguas. Sim, mi hermano, pero sí, pero no. Como passa, verdade, que verdade. Passa. E como é que foi isso? Olha, é interessante porque quando eu estava ainda na multinacional, onde trabalhei mais de 36 anos, eu visitava os países, né? Mas eu representava uma grande marca. Quando você sai de uma representação de uma grande marca e coloca o seu nome, professor Nonato Santos, agora somente, né, com o seu nome, antes eu usava o pseudônimo da montadora, né, de uma grande multinacional. Agora não, agora é Nonato puro, professor Nonato Santos. Uhum. É claro que durante esses anos todos que nós tivemos aí prestando serviço, visitamos vários países. E uma das coisas interessantes é o idioma. Além da cultura, né, adversidades culturais, você ainda tem o fator do idioma. O idioma nós tivemos que nos preparar, o espanhol principalmente, foi a área que mais eu me desenvolvi, por conta de levar treinamento e capacitar. Você vai encontrar países
onde culturalmente, tecnicamente, você tem um mercado mais evoluído, às vezes até mais que o nosso. Por exemplo, Chile, por ser um mercado mais aberto, as tecnologias que estão presentes no Chile, é basicamente quase que diretamente da Europa, né? Então o mercado é aberto. Então os profissionais que estão ali são profissionais que têm um nível, né, de formação muito boa. Tem excelentes faculdades, tem excelentes escolas técnicas profissionalizantes. E quando você sai do seu habitat, o Brasil, e vai para um país, exemplo, como esse, e aonde você vai deparar com sistemas que muitas das vezes você não conhece, aí entra justamente a inteligência emocional. Você saber qual é a necessidade, saber escutar, olhar, observar, para poder nos prepararmos. Porque, vejam, uma das grandes vantagens que eu lido com o sistema de injeção diesel, não importa qual seja a aplicação, não importa qual seja o veículo, seja médio, leve, pesado, marítimo, industrial, é o sistema. E muitas das vezes eu fui pego assim de surpresa, pessoal, lá no Brasil não tem esse veículo, e aqui nós temos, e nós necessitamos de treinamento sobre este veículo. E tá bom, qual é o veículo? Não, quando o senhor chegar aqui, o senhor vai ver. Olha, e onde que está a inteligência emocional? Você fazer uma autorreflexão do seu conhecimento e verificar que o seu conhecimento é suficiente para chegar em qualquer aplicação como essa e conduzir o treinamento dentro da necessidade. Então, o equilíbrio emocional é muito importante. Neste caso, sabendo que o seu conhecimento é muito bem embasado, é muito bem estabelecido dentro dos conceitos físicos que são necessários para que esse sistema funcione. E aí você lidar com o outro lado, que muitas das vezes são irônicos, muitas das vezes acham que sabem mais do que você, e você ter o equilíbrio emocional justamente para, pouco a pouco, você ir mostrando o teu potencial. O teu potencial. Lembre que quando nós começamos esse nosso bate-papo, eu comentei, José, sobre autoavaliação. Nós, profissionais, temos que sempre, todos os dias, após qualquer atividade, fazer uma autoavaliação do que foi o seu dia. E o que você pode melhorar? Porque eu parto do seguinte princípio: todo dia nós temos que melhorar. O dia de hoje não pode ser igual ao dia de amanhã. O dia de amanhã não pode ser, desculpe, o dia de amanhã não pode ser igual ao dia de hoje. Sempre você tem que melhorar. Sempre você tem. Quando eu saio de um treinamento, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, eu me autoavalio. Aonde eu preciso melhorar, seja na minha postura profissional, seja na forma didática, nos métodos que eu vou utilizar para alcançar, porque quando você lida com povos, com pessoas, principalmente de outra nação, onde culturalmente é diferente daquilo que nós temos no Brasil, então você tem que se ajustar, falar a linguagem, porque já tem o idioma como barreira. E se você não fizer isto, realmente você não alcança. A inteligência emocional, ela tem que ser tratada de tal forma, dentro daqueles fatores, né? Saber escutar, ter empatia, né? Estar atento a todos os detalhes comportamental, né? Então você tem aluno que ele é agressivo, tem aluno que ele acha que ele sabe mais, tem aluno que acha que ele sabe menos, e diante de todas essas dificuldades você tem que se posicionar justamente para que você fale a linguagem que ele necessita para você poder alcançá-lo, seja na área de treinamento, seja numa oficina, seja num cliente. Você não pode criar uma receitinha de bolo para atender todos os clientes de uma forma. Isso é um dos grandes erros dentro
do segmento de atendimento, não estou falando de oficina, de atendimento, é a receitinha de bolo. Tá? Ou seja, criar uma receita para todo. O ser humano não são iguais, comportamentos são diferentes. Tem clientes que gostam que você abrace ele, tem cliente que não gosta que você cumprimente ele, tem cliente que não gosta que fale diretamente com você, ele quer falar com o gerente. Então, enfim, você tem que ter toda uma inteligência emocional. Então, professor Nonato, você estava falando, essas dicas, eu digo que são dicas de $1 milhão, né? E veja bem, se nós tivéssemos que sintetizar aqui esse bate-papo de hoje, anota aí as dicas se você não pegou. A primeira dica é você saber escutar, né? Saiba escutar. É por isso que Papai do Céu colocou na gente 2 ouvidos e uma boca, que é para a gente poder escutar mais e falar menos, né? Segunda dica do dia de hoje foi empatia. Aprenda a ser gentil, sorria mais, né? Quando você semeia um sorriso, você vai colher, você vai ter uma colheita de sorrisos, as pessoas vão ser mais gratas a você. Terceiro, haja com inteligência emocional, né? Se você agir com inteligência emocional, você vai evitar muitos embates na sua vida. A quarta dica foi encare os desafios. Ei, desafios são para ser encarados, não é para você se amedrontar e você se fechar. Não, encare seus desafios. Quem disse que você não consegue, né? Claro que você consegue, mas a dica mais importante, que foi o desfecho dessa aula que nós tivemos aqui hoje, é humildade, né? E é com base nessa humildade que eu peço então suas considerações finais para com os nossos telespectadores, que você possa deixar uma mensagem de boa noite para todo esse povo lindo e maravilhoso que está acompanhando a gente aí. Vejam, você que nos assiste, com certeza você já participou de seminários, você já participou de reuniões, de convenções, ou seja, você já teve oportunidade de ouvir falar sobre inteligência emocional. Mais uma coisa eu trago dentro de mim. A primeira coisa, acredite em você. Acredite no seu potencial. Porque se você não acredita no seu potencial, todas essas estratégias, toda essa inteligência emocional vai cair por terra, você não vai conseguir aplicar. Reconheça, faça uma avaliação, veja onde você pode melhorar. Isso é muito importante. E com certeza você vai ser um profissional de grande sucesso. Aí está, gente. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui nesse episódio de hoje, Inteligência Emocional no Empreendedorismo. E eu quero agradecer aqui ao professor Nonato Santos. Ei, não esquece de seguir, tá? Vai lá, YouTube, prof.nonatosantos. Anota aí, prof, abreviação de professor, né? prof.nonatosantos. E também no Instagram, a mesma coisa, o @prof.nonatosantos, e você vai ter acesso direto aí ao nosso querido professor Nonato Santos e toda essa sabedoria que ele derramou sobre nós aqui na noite de hoje. Muito obrigado pela sua participação, que você tenha um restante de noite abençoadíssimo, né? Olha, eu digo uma coisa, que você vai ter uma noite em 3D. Sabe o que é uma noite em 3D? Você vai deitar, dormir e descansar. É isso aí, gente. Muito boa noite, um forte abraço. Até a semana que vem para mais um Topcast Brasil. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.